Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou contar um pouco sobre a minha segunda ida para Portugal e por que eu desisti e vim para a Bélgica. Vou contar o que deu errado, o que eu fiz de errado, na verdade, quais foram os meus erros de planejamento, o que eu deveria ter pensado antes e enfim. Primeiro, quem tá meio perdido, assim, sobre essa questão de segunda vez em Portugal, primeira vez em Portugal, pode olhar o primeiro vídeo que eu fiz, foi a minha primeira ida, que quando eu fui pra Ericeira, pra um surf camp, que foi uma ida maravilhosa, que eu tenho só lembranças maravilhosas, que me mudou muito, 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 em vários sentidos, e vocês vão entender lá. E aí, da segunda vez, eu resolvi ir para Portugal para poder fazer mestrado. E o que acontece? Tinha muito tempo que eu já estava pensando em fazer mestrado e tal, por vários motivos. E eu tava numa fase que eu tava, tipo, pós-Portugal, que eu tava muito bem, em vários sentidos, mas ao mesmo tempo eu tava frustrado com essa relação com essa questão de mestrado. Enfim, isso é uma outra história também, o porquê, etc. Mas, resultado, eu resolvi, depois que eu fui dessa primeira vez, eu resolvi que Portugal seria uma boa pra mim. Porque logo depois do camp eu fui visitar uma amiga no Porto, uma amigona minha que morou comigo em Granada. E aí eu fui visitar ela e, tipo, vi o Porto pela segunda vez. Não era a minha primeira vez, só que da outra vez que eu fui lá tava, tipo, frio, foi no meio do inverno, não sei o que, só chovia, não sei o que, não sei o que. Então, tipo assim, eu gostei da cidade, mas não foi um lugar que eu, tipo, me apaixonei. Mas dessa vez foi totalmente diferente, assim. E aí eu descobri que a gente tinha. Eu fui na faculdade para poder saber sobre o curso e tal, o que eu precisava para poder inscrever, se eu podia, etc. Enfim, e descobri que a gente tinha alguns acordos com Portugal que até facilitava a nossa ida para lá. Só que o que acontece? E eu vou falar uma coisa que eu não mudei de ideia com relação a isso, porque eu sempre sou assim, com relação com as minhas viagens, eu sou assim. Eu acredito mesmo que se a gente esperar a hora certa, o dinheiro certo, sabe, tudo encaixadinho, você nunca vai viajar. Por isso que a maioria das pessoas não viajam ou demoram muito pra viajar. Então eu sou meio que assim, eu falo que o meu lema é crie o problema e depois você resolve, entendeu? Você tem que criar o problema. Que depois que o problema tá criado, aí você tem que se virar, pra poder resolver. Enfim. Então, se você vai ficar num lugar, por exemplo, eu ia pra Portugal pra ficar 2 anos. E aí eu pensando, tá, vou ficar 2 anos, então quanto que eu vou gastar por mês, não sei o que, 2 anos é muito dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Na verdade, eu sou péssima de juntar dinheiro, nunca juntei dinheiro pra nada. Então, assim, dificilmente eu conseguiria juntar dinheiro pra ficar 2 anos. E aí eu ia ficar 1000 anos pra poder juntar esse dinheiro pra depois ir pra lá e não rola, entendeu? E aí eu falei, beleza, eu vou fazer as contas, mais ou menos de quanto que eu vou gastar, sei lá, em uns 3 meses, 4 meses, porque com certeza eu vou arrumar um emprego, nem que seja de qualquer coisa, de restaurante, não sei o quê. Dei uma pesquisada, perguntei pra essa amiga que era o curso de vida e vi que era ok, beleza. E isso eu já fiz várias vezes, só que qual que foi o meu erro? Primeiro, depois vocês vão entender melhor, assim, mas é diferente quando a gente fala assim, quando eu falo, eu vou viajar e aí na hora que acabar o dinheiro eu volto. Porque eu já fiz isso várias vezes. E foi realmente o que eu fiz, entendeu? Quando acabou o dinheiro, quando eu vi que tava acabando, eu resolvi e voltei, entendeu? Só que a questão é, quando você vai para um mestrado, você não pode falar assim, eu vou ficar lá, se acabar o dinheiro, eu vou voltar. Porque você vai parar o mestrado. Então, tipo assim, se pra mim era importante terminar o mestrado, ia dar uma zica, né? Porque eu ia ficar lá, e aí, né? E agora? Voltei e vim aqui fazer o quê, né? Nada. Enfim. E dessa vez eu tava indo mesmo numa postura totalmente diferente, assim, sabe? Tipo, não tava Erasmus, tô indo só pra festa, não sei o que, não sei o que. Já fiz intercâmbio, já fiz um tanto de coisa. Então eu queria mesmo, o meu foco era muito profissional, sabe? Muito assim. Beleza, fui pra Portugal, aí juntei dinheiro, tive uma zica antes. Nossa, uma long story com
um cliente meu que não me pagava, que me deu só dor de cabeça antes de eu ir. Aí eu fui meio que endividada porque eu tive que gastar um dinheiro contando com o dinheiro dele. E, ai, enfim, eu não gosto nem de pensar, que me dá até nervoso da cara dele. Enfim. Fui pra lá e tal, cheguei lá, confusão de Portugal e, gente, assim, o que acontece? Primeiro eu vou, eu não sei se eu deveria fazer talvez 2 vídeos assim separados, tipo, uma parte boa, a parte ruim, assim. Mas eu acho que eu vou focar porque senão vai ficar muito grande também, então eu vou falando mais disso e aí depois eu vou fazer mais talvez o positivo, sei lá, vou falando aqui, vou ver se estiver muito grande eu paro. Enfim. E aí eu fui lá pra Portugal, beleza, me inscrevi bonitinha, fiz visto, confusão de visto, 1000 anos e tal, beleza. Depois também, se quiser, eu faço um visto, um vídeo falando só sobre visto, etc. Não sei se vai ser tão último, porque eu sei que mudou o processo, mas enfim. Cheguei lá e aí eu combinei que eu ia morar com essa minha amiga. Ela mora com a mãe dela, o apartamento é enorme, super delícia o apartamento, e aí ele ia cobrar um preço, tipo, super amigo mesmo, sabe, pra morar lá com ela. A mãe dela é super gracinha, super de boa. E ela, a gente também já conhece 1000 anos, amigona e tal, beleza. Fui lá, vamos lá e tal. Então, eu fiquei morando na casa dela. E beleza, cheguei lá, começou o curso e tal. Muita gente, muito brasileiro na minha sala, tipo, metade da minha sala, brasileiro. Que são, hoje em dia, assim, grandes amigos que eu amo de paixão, assim, sabe? Tipo, a gente fez mesmo uma família. Gente, desculpa eu ficar mexendo no nariz, mas meu nariz vive escorrendo aqui. Eu não sei o que é úmido, sei lá o que é. Mas em Portugal é a mesma coisa. Eu só fico mexendo, minha mãe fica me xingando, porque eu fico toda hora mexendo, mas é isso. E então, assim, amigos maravilhosos e tal. Só que começou pelo fato de que tava um pouco difícil de arrumar emprego. Comecei primeiro, e eu meio que quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu não vou tentar arrumar escritório de arquitetura, essas coisas, porque já me falaram que era exploração. Eu falei, experiência, sinceramente, eu não tô precisando. A não ser que fosse um escritório bam, maravilhoso pro portfólio, beleza. Agora, se for um escritóriozinho normal, não precisa. No começo até mandei umas coisas, mas depois começaram a falar que não era bom, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, quer saber, vou arrumar no trem normal. Aí comecei, né, mandar currículo pra, tipo, comecei a pesquisar, eu mandava tudo quando tinha vaga, mandava pra restaurante, mandava pra bar, não sei o que, mas primeiro que, tipo assim, não tem muitas vagas. Isso já é uma coisa que você choca quando você olha assim na internet, você vai procurar, você fala assim, gente, será que talvez o povo não usa internet, né? Tipo, você fica assim. Mas beleza, né? Então, assim, foram 2 coisas que foi muito assim, sabe? Tipo, que não tava dando certo. Primeiro, esse negócio de trabalho, que, cara, as pessoas primeiro que me irrita, que as pessoas não respondem e-mail, sabe? Tipo, gente, eu falei, tudo bem, assim, que eu não vou falar que no Brasil, assim, 100% das pessoas respondiam e-mail, sabe? Mas, cara, eu vou falar que, tipo, 90, ou se for ruim, era 80, sabe? Tipo, quando eu mandava currículo. Tipo, todo mundo respondia, nem que seja não tem vaga, sabe? Que fosse. E quando tinha vaga aberta, principalmente, falava, obrigado por receber, porque você aplicou pra minha vaga, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vamos dar resposta. Beleza, entendeu? Então, eu assim, querendo ou não, eu nunca tive problema também de arrumar emprego, mesmo quando tava mais na época da crise, não sei o quê. Tipo assim, porque é meio que assim, você tá na crise. Eu vejo assim, eu não tô generalizando também, tá? Eu tô considerando assim, eu como uma pessoa que tenho uma educação de segundo grau, que tem um currículo muito bom, que sabe falar as coisas, que sabe falar as línguas, etc e tal. Que mora em Belo Horizonte, no Sudeste, tá? Uma cidade, numa capital, numa região desenvolvida, beleza. Uma pessoa que mora num lugar assim, tipo assim, você não fala que você não vai conseguir nada pra fazer, 0 coisas pra fazer, 0, entendeu? Tipo assim, eu posso falar assim, eu não vou arrumar um emprego no escritório de arquitetura. Mas eu vou arrumar eu vou arrumar um emprego numa loja de shopping, que seja, sabe? Ou, sei lá, num restaurante, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Nunca faltou, 0 faltou, sabe? Tipo, tanto que eu sempre trabalhei, sempre em crise, em não crise, em arquitetura e não arquitetura, e sempre fazendo as coisinhas por fora também de arquitetura, sabe? Enfim.
Só que Portugal não é assim. Infelizmente, eu não sei, assim, sabe? Tipo, pra mim é um pouco, talvez, uma falta de um pensamento profissional um pouco mais antigo, um pouco mais fechado. O que eu falo é que as pessoas parecem que eles têm... E não é só opinião minha, porque eu já vi vários debates falando sobre isso, tipo, na internet, com pessoas que entendem disso. E até um dos meus trabalhos que eu fiz lá, que foi fazendo trabalho de figuração. Eles falam figuração, mas a gente é tipo figurante, né? Tipo, mesa redonda, sabe? Então acabava que eu via muito esses debates, assim. E eles falam sobre isso, que eles têm medo de evoluir, então falta tecnologia, falta as coisas, sabe? Tipo, o cara tá lá com um restaurantezinho pequenininho, e aí de repente tá bombando e tá dando fila, e aí o serviço começou a ficar ruim, né? Porque tá cheio, o funcionário não é suficiente. Mas ele não quer gastar dinheiro, então ele fica lá explorando o funcionário que tá lá, um funcionário, não vai contratar outro, ele não vai comprar a lojinha do lado pra ampliar, pra caber mais gente, ele vai ficar lá, entendeu? Porque ele não quer gastar dinheiro. Ele não consegue pensar que depois vai vir mais gente, vai vir mais dinheiro, enfim. Resultado. Então foi muito isso, eu não conseguia... Custei a começar a fazer trabalho, e tipo assim, mesmo assim eu fazia uns trabalhos assim, totalmente aleatório, sabe? Um ali, outro ali, ganhando miserê. O salário lá é muito baixo, muito baixo. Considerado em qualquer lugar, assim, sabe? Eu, tipo, comparo muito com a Espanha, porque pra mim as cidades de estrutura parecida têm mais ou menos o mesmo custo de vida. Porque eu morei na Espanha também. E ainda vou lá muitas vezes e tal, né? Eu já fui outras vezes, etc. Só que o salário mínimo, por exemplo, na Espanha é o dobro, quase o dobro do salário mínimo em Portugal, sabe? Então, só de você comparar disso, você já vê, sabe? A Espanha não é um lugar assim que, nossa, o povo ganha dinheiro pra caramba. Na Espanha não é. Pelo contrário, é onde o povo ganha menos também, mas em Portugal ainda consegue ser metade, sabe? Então, você consegue ganhar, assim, tipo... Eu ainda ganhava bem, assim, em alguns lugares. Ganhava entre 4,5 euros por hora, sabe? Nos outros lugares, assim, tem amigo que ganhava 3,5, sabe? Tipo, é muito pouco, sabe? É muito pouco, assim, pro padrão Europa, sabe? Tipo, Portugal, o salário mínimo, acho que agora tá 600 euros. E acho que na Espanha é, tipo, quase 1.200 mesmo, sabe? Aqui na Bélgica é 1.500, eu acho. Tipo, pra você ter uma ideia, assim. Enfim. Resultado, acaba que, tipo assim, as coisas são baratas, tá? São mais baratas, mas que adianta as coisas ser baratas, você não consegue trabalhar, sabe? Então, tipo assim, adianta, né? Falar, o custo de vida na Bélgica, você vai pagar 400 euros no aluguel. Tá, mas o salário mínimo aqui é 1.500 euros, 1.400, sei lá, 1.500, e você consegue trabalhar. Facilmente você consegue ganhar isso, entendeu? Com trabalho de estudante, assim. Porque você nunca vai ganhar menos do que, tipo, 10 euros aqui. Nunca. Tô fazendo qualquer coisa, fazendo limpar a casa dos outros, entendeu? Enfim, resultado. Então, essa foi uma das coisas, assim, que eu comecei a criar uma dívida. Comecei a ter que ficar dinheiro pra minha mãe. Ai, meu Deus, é testo. Já tava devendo dinheiro pro meu pai, porque tem um negócio que quando você vai chegar lá, você tem que fazer... Depois de 3 meses, você tem que fazer... Tipo, 3 ou 4 meses tem que ir lá. Depois eu vou explicar esse caso direito, mas é um setor de estrangeiro, pra você fazer residência tem que ir lá. E aí você tem que estar o dinheiro entrando na sua conta. Como o dinheiro não estava entrando na conta, eu pedi meu pai pra ficar depositando pra mim. E depois eu ia devolver, mas tive que gastar o dinheiro porque eu não tinha trabalho. Então, por fim, tava devendo muito dinheiro pro meu pai. Meu pai não é uma pessoa que fala, tá, minha filha, pode deixar, gasta. Não. Tipo assim, não é que... E assim, eu sei que não pode também. Tipo, não é que minha família é rica. O dinheiro que ele tava me emprestando era um dinheiro que ele tava guardando pra uma coisa... Pra uma coisa, tipo assim, que não é luxo, entendeu? Então, assim... Não acho que tem obrigação também, não. Mas ele não é, então me dá uma preocupação mais ainda, sabe? Assim, tipo, eu tenho que pagar ele, entendeu? Isso. Pedi dinheiro emprestado pra amigo, pedi dinheiro emprestado pra um monte de coisa, entendeu? E fiquei aí, né? Pedi dinheiro pra minha mãe, ainda por cima, e eu tava assim, chegou um ponto que eu não aguentava mais. E o pior, eu não tava gostando do meu curso. Não gostei do meu curso. Eu não vou falar que isso é um problema da Universidade do Porto, das universidades federais em geral, mas é um problema do meu curso, sim. Um problema, não sei se talvez o meu curso que é de arquitetura paisagista ficou mais sucateado, deixaram ele mais pro canto, sabe? E aí ele parece muito como uma graduação, mas uma graduação muito assim, ninguém tá nem aí, sabe? Então a gente não tinha aula expositiva, era só assim, professor chega lá e fala,
faz isso aí, tipo, dá um trabalho pra você, se tiver alguma dúvida, você vai e fala. Ou seja, é autodidata. Falei, cara, eu tô pagando pra ser autodidata. E pagando mesmo, porque as faculdades públicas lá são pagas. São baratas, tá? Tipo assim, comparado assim, né? Comparado que se você não... Se você fosse estudar numa escola particular no Brasil, você paga... Para brasileiro é tipo 1.250 € o ano inteiro. Então dá... Mas eles dividem de 10 vezes, então dá tipo 150 € por mês e tem 2 meses que você não vai pagar. Então, beleza, 150 € não é tanta coisa, mas tô gastando. 150 €, tô gastando o aluguel em euro, tô gastando tudo aqui, comida, tudo em euro, sem ganhar nada, entendeu? Então, assim, tava bem difícil, porque eu tava totalmente sem propósito. Eu tava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu comecei a entrar numa onda, assim, tipo, nossa, teve uma época muito difícil que eu fiquei muito depressiva. Assim, eu só ficava em casa chorando. Só queria ficar chorando, sabe? Tipo, eu lembro que até foi a época que a minha amiga e a mãe dela tinham viajado, então tava, tipo, sozinha em casa. Durante um tempo, assim, eu só ficava chorando. Não, na verdade, minha amiga primeiro... Não, essa aí é porque minha amiga foi pro Brasil ficar 3 meses lá. Ela é portuguesa, mas ela é doida com o Brasil. E foi pra Jeri fazer trabalho voluntário. Isso aí, a mãe dela ainda tava lá, mas depois... Mas a mãe dela até que ela viaja bastante, assim, tipo, fim de semana. Mas depois a mãe dela foi pro Brasil pra ficar um tempo também, no finalzinho. Enfim, eu tava lá, ficava lá só no chororô. Não sabia o que ia fazer. Não sabia se eu ficava, não sabia se eu voltava pro Brasil. Eu queria ir embora, sabe? Tipo, por fim, eu ficava assim, gente, mas se eu voltar... Aí eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, ainda tem mais de um ano aqui fazendo esse negócio. Porque quando eu entrei nessa crise, eu tava quase completando um ano, sabe? E eu tava assim, gente, o que eu faço? E eu tava mais assim, tá, vou ver se eu consigo segurar pelo menos até o próximo semestre, que aí eu fazendo 1 ano e meio, o último semestre é a tese, então eu posso voltar pro Brasil, sabe? Fico fazendo a tese de lá e é a vida, vai ter que ser assim. E é uma opção, na verdade, porque, tipo, pode fazer isso lá, sabe? Tipo, você orientar por distância. Então, o que rola? Então foi isso, sabe? Eu fiquei na super crise, não tava gostando do curso, não tava achando mais sentido. Na verdade, o meu começo foi muito bom, mas eu tava ali no verão, não sei o quê, que lá em Portugal, esse ano, o próximo ano, né? Quando eu cheguei lá, eu cheguei no verão, na verdade, em setembro. Depois, no outro ano, foi uma coisa bizarra, porque não teve verão, simplesmente. Tava frio pra caramba, só chovia o dia inteiro, sabe? Eu tava assim, gente, que porcaria. Eu falei assim, já custa a ter sol, sabe? Os negócios. Esse é o meu problema também, porque eu sou muito solística, né? Nem tem uma palavra. Eu sou muito tropical, muito sol, sabe? E aí, tipo assim, eu fiquei assim, gente, tipo assim, porque eu não tenho problema nenhum em morar em lugares frios, mas porque é data pra acabar. Agora, quando tem os meses lá, os poucos meses que era pra vir verão e alegria e não sei o que, não vem, eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Até na Alemanha tava, tipo, altos graus, sei lá, tipo, sabe, meu namorado já tava me falando lá, ele, aqui tá não sei o que, aí eu, gente, aqui tá mó frio, tipo, quando tava muito calor lá, na verdade, que eu cheguei aí na praia, né, porque você força a barra, né? Então teve uns dias assim que eu fui, mas quando tava calor, tava tipo 20 graus, 21 graus, 22 graus, entendeu? E depois começou a esfriar de novo e chover. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não é possível. Comecei a ficar nervosa, entendeu? Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E aí muitas coisas começaram a me irritar. Eu já tava numa fase que tudo tava me irritando já, tipo assim, transporte público, demora pra chegar nos lugares, os trem dá tudo errado, sabe? Tipo, você tem que ser muito zen, assim, sabe? Tipo assim, tem umas situações, eu falei assim, não sei. E é muito engraçado que aí outras pessoas iam me perguntar, ai, tô querendo ir pra Portugal, o que eu faço? Eu, gente, o que eu falo pras pessoas? Porque, na verdade, não era uma realidade minha, era uma realidade de todo mundo, sabe? Não era realidade só minha também, porque eu era brasileira, porque tava ali de fora. Os meus amigos portugueses também, vários, estavam desempregados há muito tempo, sabe? Não conseguia fazer nada. Todo mundo, essa situação, e você fala, gente, assim, é uma coisa muito, assim, triste que você vê, porque é um país muito bonito, sabe? Com pessoas muito legais, assim. E tem um potencial enorme, assim, sabe?
Mas tem esses problemas, talvez, de estrutura, que é um pouco disso, da pessoa, de evolução, falta de evolução de tecnologia mesmo, de abrir a cabeça. E lá tem muito preconceito, então, também. Então, tipo assim, se pra um português estava difícil, imagina pra mim, sabe? Eu tenho um currículo muito bom. Por fim, eu falei que no começo eu não tava mandando para escritório, mas por fim eu falei assim, quer saber, ó, às vezes meu currículo é maravilhoso aqui, porque eu realmente tenho um currículo muito bom. De arquitetura, pelo menos, disse, eu vou arrumar alguma coisa. Mesmo sendo explorado, pelo menos vou ter dívida. Nem isso, o pessoal nem respondia, sabe? Mandei milhões, fui pessoalmente nos lugares, em vários lugares, em lojas, restaurante, não sei o que, sabe? Conversei. Por fim, eu tava trabalhando num bar, que eu tenho o maior carinho do mundo por esse bar, assim, chama Mal Maria. Até, tipo, super recomendo, porque o pessoal de lá é muito legal. Os drinks são legais e tal, e comecei a trabalhar lá como barman. Graças a Deus eu tive essa oportunidade, assim, o Raul me deu uma oportunidade que ele confiou mesmo, sabe? Ele é muito, nossa, muito gratidão mesmo por ele, por todo mundo que trabalhava lá, sabe? Tipo, nossa, muito legal aqui, a equipe toda, sabe? E, por fim, me deu uma ajuda muito boa, porque eu tava trabalhando no fim de semana, né? Porque o problema é que durante a semana, como eu tinha aula e lá até 5 horas da manhã, ficava complicado, assim. Porque ainda tem disso, meu estado lá tem muita aula, milhões de aulas. Aula pra nada, né? Porque a professora não fala nada, enfim. E aí, então, deu uma ajuda boa no final, sabe, disso. Comecei a trabalhar numa imobiliária também, que é a equipe muito legal, todo mundo. Só que, tipo assim, isso foi assim, 10 meses depois de eu estar lá. E na imobiliária, eu acho que, na verdade, em geral, é assim. O esquema não é que você ganha salário, você ganha por comissão. E, tipo, não rolou, eu ganhava uma ajuda, assim, tipo, só que pra essa ajuda eu tinha que ter tantas, eles chamam de angariações, assim, que é tipo você conseguir cliente. E aí, enfim, por fim não rolou. Mas eu acabei ficando lá, acho que só uns 2 meses ou 3, não sei. Enfim, e aí no bar também, né? Porque por fim depois eu fui embora. E enfim, foi isso, gente. Eu comecei a ficar muito estressada e por fim eu falei, a gente foi embora. Mas aí eu fui e decidi e resolvi que eu descobri que eu podia fazer Erasmus. Erasmus é o programa que é tipo o que a gente tinha o Ciência Sem Fronteiras, que foi cortado. É um pouco diferente a estrutura, mas é da União Europeia toda. E eu achava que para você aplicar para essa bolsa, você tinha que ser europeu. Só que não. Só que eu descobri que não, que na verdade você tem que estar linkado a uma universidade europeia. Então, como eu tava matriculado na Universidade do Porto, eu podia aplicar. E aí eu falei, nossa, às vezes é uma boa, né? Porque eu dou uma viajada, assim, tipo, vou pra outro lugar, vejo outra coisa, não sei o que, não sei o que. Beleza. Cheguei lá, entrei lá. Até eu entrei com uma amiga, assim, uma amiga que me falou, inclusive, que ela foi lá perguntar e descobriu que podia fazer. E aí fomos, aplicamos. Assim, na verdade, era uma lista, tinha alguns países que tinham o seu curso que você podia escolher. Baseado nisso, e aí você escolhia, tipo, 3 que você gostava mais, e aí, baseado no, sei lá, no seu currículo, não sei o quê, a vaga ia ser sua. Mas, assim, é meio que, tipo assim, por fim, é meio que todo mundo consegue, porque tem muita vaga, muita gente acha que é difícil e não aplica, sabe? Então, tipo assim, por fim, todo mundo meio que consegue. Mas a minha primeira opção era ir para Versalhes, porque eu decidi que eu queria ir para um lugar que falasse francês, porque eu sempre fiz aula de francês, sempre estudei, mas nunca morei num lugar que fala francês. Eu achava importante para pegar fluência. E aí, resolvi sair o Versalhes para mim. Só que aí, quando eu fui pesquisar, eu vi que era super caro. E eu, oh meu Deus do céu, se acontecer em Versalhes, a mesma coisa que aconteceu aqui, eu tô ferrada, né? Não tem jeito de fazer nada. E aí, por fim, eu conversei com um amigo também que estudou lá em Versalhes, francês mesmo, e ele tava falando que lá é muito caro e o curso é muito puxado. E que basicamente eu não ia conseguir. Basicamente eu não ia conseguir, nem que eu tomasse emprego, eu não ia ter tempo pra fazer nada. Aí eu falei,
Então, talvez, né? Não sei se vai ser uma boa pra mim. E ele ainda falou comigo que o povo de lá era meio metido, que, tipo, os professores meio que estavam cagando pra todo mundo, que se você não entendesse as coisas ou fosse pior, porque se seu francês não era perfeito, ele tava cagando e ia te dar nota ruim mesmo assim, tipo, enfim. Aí eu, preguiça, né? Tipo assim, tudo bem que eu fosse pra um lugar que eu não fosse gostar tanto, mas eu queria... Na verdade, meu foco principal era aprender. Se eu fosse ficar perdida assim, também era too much, sabe, pra mim. Enfim, quando ele falou isso, eu saí correndo. Não, na verdade, eu, tipo, conversei com meu namorado, conversei com outras pessoas, e ele falou assim, não, tenta, vê se tem outro lugar, não sei o quê. E tinha outra opção, que falava francês, era na Bélgica, que é da Universidade de Liège. E eu já tinha ido pra Liège, pra Liège não, pra Bélgica uma vez, pra visitar, mas nem foi um lugar que eu falei, nossa, que legal, não sei o quê. Mas assim, meu foco era isso mesmo, falei, às vezes se for legal, e comecei a pesquisar a faculdade, vi que a faculdade era muito focada em sustentabilidade e pra área social, e vi que era tudo a ver comigo. Eu falei assim, gente, quero ir pra essa faculdade? Tipo, resolvi decidir. E fui correndo lá no negócio, no setor lá internacional, falei com a mulher se tinha como trocar, ela, se tiver vaga, sim. Eu, beleza. Se tinha como trocar, né? Sei lá se eu falei isso. É isso aí, entenderam, né? Vocês entenderam. E aí, beleza. E aí, por fim, ela foi e me mandou mensagem, depois mandou e-mail falando que sim, que tinha vaga e que eu podia trocar. Ai, graças a Deus, beleza. E aí deu tudo certo, comecei a... Aí eu já, tipo, tive uma outra motivação, que eu falei, gente, vou mudar, tipo, primeiro dar uma louca, assim, gente, que louca, né? Tipo, você veio em Portugal, agora vai pra Bélgica, tipo, ninguém tá entendendo nada, ninguém tá entendendo nada mesmo que tá acontecendo. Tanto que tanta gente ficou assim, por que você não vai pra Alemanha? Por causa do meu namorado, né? Eu falei assim, gente, eu nem falo alemão, primeiro. Tipo, ir na Alemanha é um pouco mais complicado as coisas. Depois eu até conto os casos, assim, tipo, esse negócio de visto, temos confusão, enfim. E aí, depois, foi isso, gente. Aí foi a saga de poder resolver, que eu tinha que tirar um visto específico, eu ia ficar mais 3 meses na Bélgica. E tal, mas foi até relativamente tranquilo. Que eu tirei de lá de Portugal mesmo e tal. E aí meu passaporte ia vencer. Nossa, uma confusão. Gente, aí tive que gastar mó dinheirão com esse negócio de passaporte, que esse passaporte tirar visto lá, tirar passaporte lá é caríssimo. Nem lembro quanto que foi que eu paguei, mas foi tipo assim, Jesus amado, foi muito caro. Gente do céu. Eu tava planejando em renovar no Brasil, né? Só que aí, por fim, ia dar tempo. E aí foi isso, gente. E aí esse vídeo tá ficando muito grande e depois eu vou fazer um outro contando como que foi a minha vinda pra Bélgica. A minha história de amor com a Bélgica, que finalmente mudou as coisas, assim, mudou tudo, assim, a minha realidade, como que eu tava, como que é importante a gente, tipo assim, não aceitar, sabe? Eu sou uma pessoa que eu falei, eu não aceito ser infeliz, eu não consigo ficar ali, sabe? Igual outras pessoas que eu sei que, tipo, às vezes tipo, estavam, tipo, muito infelizes e ficarem simplesmente não fazendo nada, ficar empurrando com a barriga. Eu não consigo. Gente, eu falei, assim, pra mim eu falo que é a felicidade medíocre, sabe? Felicidade medíocre não é felicidade, entendeu? Se eu tô lá, se não tem propósito pra mim, sabe? Eu não vou ficar de ficar insistindo numa coisa, sabe? Que não me faz feliz. Então é isso, tipo assim, eu tava muito... Não tinha mais nada, assim, os meus motivos que me levaram ao Portugal já não estavam fazendo mais sentido, então pra mim é assim. Acabou o milho, acabou a pipoca, entendeu? Então, tipo assim, vão caçar milho em outro lugar. Então, é isso, assim. Então, tipo, depois eu vou falar um pouquinho, assim, vou falar um pouco do que eu acho que é, o que eu acho que são motivos. Vou ver que se eu faço um vídeo falando os motivos, tipo, que você deveria ir para Portugal e os motivos que você não deveria ir para Portugal, eu acho. Porque isso depende também de tudo que você tá esperando, quais são as motivações, o porquê do que você tá indo lá pra lá, com quem que você tá indo, sabe? Se você tá largando qual que é a sua renda, se, tipo, tudo, várias coisas, assim, entendeu? Então, é isso, gente. Não sei se... 30 minutos, gente. Vou desligar. Beijos. Até o próximo vídeo. Tô aqui terminando minha mudança agora que eu estou.